Shalom, meus amigos, uma ótima tarde para todos, que o Eterno abençoe a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos, é sempre, mas sempre um grande prazer recebê-los aqui. Muito obrigado pelo carinho de vocês, os novos inscritos sejam muito bem-vindos, obrigado pelo voto de confiança, pelo apoio, viu? E o assunto hoje é um assunto sensacional, né? Aí, alta no Brasil e no mundo, né? Mas vamos falar o que pudermos falar, né? Não sou o dono da verdade, tá? Então, tem sempre aquelas críticas, isso, aquilo. Estamos aqui estudando e aprendendo, tá ok? Então, estude, passe alguma coisa para ajudar, entendeu? Eu tenho as pessoas que às vezes ficam fazendo críticas desconstrutivas, né? Críticas que levam a gente para baixo. Então, vamos falar da Escritura com sinceridade, com amor e buscar aprender cada vez mais. Esse é meu intuito aqui. Aprender, não ensinar, não estou aqui para ensinar. Eu não sou professor e não tenho condição de ensinar nenhum de vocês. Com certeza, a grande maioria de vocês sabe muito mais que eu. E vocês têm condições de me ensinar. Mas falar sobre a Escritura Sagrada não é para quem sabe muito, é para quem tem amor, sinceridade, vontade de conhecer e fé. Bom? Ok? Desculpe eu desabafar. Tem algumas pessoas que precisam ouvir essas coisas, né? Farei deles uma só nação. Isso aí nós vamos basear em Ezequiel capítulo 37. Ok? Nós vimos hoje um acontecimento muito importante que está no mundo inteiro. O mundo inteiro comentando, abalando o Oriente Médio. O plano miraculoso de paz feito por Donald Trump, o seu genro, né? Ou seu cunhado, uma coisa assim, tá? Fizeram um plano de paz para o Oriente Médio. É bom? Excelente, é maravilhoso. Com certeza, maravilhoso, impecável, ok? Mas nós sabemos que ali, naquele local, exige mais do que um plano maravilhoso, do que nações poderosas atuando. Ali exige um plano divino. E nós vamos ver aqui na Escritura que esse plano já está traçado e que o Donald Trump fez apenas o cumprimento de uma profecia, preparando o caminho para o que vem, o grande reino que não se acabará mais. Com certeza. E Israel é um termômetro para o mundo, uma forma de você olhar todas as profecias, todos os acontecimentos proféticos, cumprimentos proféticos, todos passam por Israel. Tem sempre algo passando por Israel. Se estudarmos a fundo, sempre vamos esbarrar em Israel. É de Israel para o mundo, não tem como. Ok? O presidente Donald Trump fez um acordo de paz juntamente com Israel. A autoridade palestina não concordou muito, mas muitas autoridades dos países árabes ali concordaram. Então agora tem que implementar esse plano, pôr para funcionar. Com isso aí a Palestina ganha o dobro do seu território, olha que maravilha, certo? A parte oriental de Jerusalém passa a ser a capital da Palestina, compartilhada com Israel. E Jerusalém toda, né, ela é a capital de Israel, indivisível. Tá? Correto sempre foi, ok? Agora vocês vejam bem. Muita gente fala assim, olha, o Trump realmente ele solucionou o problema. Não. O Trump ele deu um grande passo, isso sim. Um grande passo realmente extraordinário, importantíssimo e necessário. Mas são apenas peças que vão se encaixar para o ponto principal, porque grandes acontecimentos vão vir pela frente aí. E por causa desse plano, infelizmente, grandes catástrofes vão acontecer, porque o mundo terrorista, o mundo extremista não aceita acordo de paz nenhum. Eu já vi o chefe do Hamas dar uma entrevista e ele disse: o único acordo de paz para nós é Israel abandonar as terras e ir embora. Aí a jornalista perguntou, mas para onde? Ele falou, qualquer lugar. Vai um pouco para cada país, é problema deles. A terra vai ficar todinha para nós. Ele falou, a outra solução é eles morrer tudo.
Vocês estão entendendo como é o grupo extremista? Só uma intervenção divina. E o que o Trump fez é sensacional e preparou o caminho para tudo isso. O livro de Ezequiel, capítulo 37, ele fala de uma profecia espetacular que é justamente o acordo que vai dar realmente paz. E o acordo vem pela determinação do Criador. Não é perguntando se aceita, você aceita, não. O Criador determina. Conforme orientado por Deus, Ezequiel transmitiu várias profecias para os exilados em Babilônia por meio de encenações. A primeira profecia que ele encenou trazia uma mensagem de julgamento, a segunda também, e assim por diante. Está lá em Ezequiel 3, 24 a 26, 4, de 1 a 7, 5, 1 e 12, de 3 a 6. Na verdade, todas as profecias de Ezequiel, que Ezequiel encenou, até agora traziam fortes condenações contra o povo judeu. Ok? Por quê? Porque haviam transgressões e Deus punia quando era necessário. Agora imagine então como os exilados devem ter ficado preocupados quando Ezequiel ficou na frente deles para encenar mais uma profecia. Eles devem ter pensado: qual será a condenação e o castigo desta vez? Com certeza, né? Toda vez que Ezequiel vinha, Ezequiel não era profeta que passava a mão, não, vai prosperar e inventava mentira, não. Ele falava exatamente o que Deus mandava falar. Ok? Ele não era um falso profeta, né? Lamentável, tinha muitos falsos profetas. Mas eles teriam uma grande surpresa. A profecia que Ezequiel começava a encenar é bem diferente das outras. Ela traz não uma mensagem de condenação, mas de esperança. Ezequiel 37, 23. Que mensagem Ezequiel transmite para os exilados? O que ela significa? O que isso tem a ver com os servos de Deus hoje? Então vamos ver agora. Olha que interessante. Eles se tornarão um só na minha mão. 2 pauzinhos, 2 bastões que Deus manda Ezequiel pegar e falou para ele. Disse o Eterno para Ezequiel pegar 2 bastões. Em um deles devia escrever para Judá e no outro para Iosef, ou José, o chamado José do Egito, né? Bastão de Efraim também, né? Que é o José do Egito. Está lá em Ezequiel 37, 15 e 16. O que esses 2 bastões representavam? O bastão para Judá representava o reino das 2 tribos, formado por Judá e Benjamim, ou Beniamim. Os reis que vinham de Judá governavam essas 2 tribos, e era em Judá que ficava o sacerdócio, já que os sacerdotes serviam no templo em Jerusalém, a capital de Judá. Segundo a Crônicas 11, 13 e 14, 34 e 30. Ok? Assim, no reino de Judá ficavam os reis da linhagem davídica, da linhagem de Davi, e os sacerdotes da tribo de Levi, os chamados levitas. O bastão de Efraim representava o reino de Israel, de 10 tribos. Por que podemos dizer isso? Porque o primeiro rei do reino de 10 tribos foi o rei Jeroboão, da tribo de Efraim. E com o tempo, Efraim se tornou a principal tribo de Israel. Deuteronômio 11, 33, 17 e 1 Reis 11, 26. Mas observe que o reino de Israel, de 10 tribos, não tinha reis da linhagem davídica, linhagem de Davi, nem sacerdotes da tribo de Levi. Isso precisava ser consertado.
porque o rei tinha que ser da linhagem levítica. E os sacerdotes tinham que ser levitas. Ok? Ezequiel também devia juntar os 2 bastões. Pegar os 2, pôr na mão, né? Como fosse aqui as 2 canetas, né? Segurar aqui na mão os 2. Como se fosse um. Entendeu? Ezequiel devia juntar os 2 bastões para que se tornasse um só. Apreensivos com o que Ezequiel estava fazendo, os exilados perguntaram: você não vai nos contar o que são essas coisas, o que elas significam? Ele respondeu que essa encenação mostrava o que o próprio Eterno ia fazer sobre os 2 bastões. O Eterno disse: farei deles um só bastão. Eles se tornarão um só na minha mão. Está em Ezequiel 37, 17 a 19. O que significava Ezequiel juntar os 2 bastões? Vamos saber? Daí o Eterno mesmo explicou. Olha que não foi homem que explicou. O próprio Criador explicou. Daí o Eterno mesmo explicou o que significava juntar os 2 bastões. Ezequiel 37, 21 e 22. Leia lá. Ok? Exilados do reino de Judá, de 2 tribos. Olhe bem, preste atenção. Exilados do reino de Judá, das 2 tribos, que é Judá e Benjamim, o Beniamim, certo? E exilados do reino de Israel, de 10 tribos, Efraim. Ok? Então quer dizer, as 10 tribos de Israel, juntamente com as 2 tribos de Judá, voltariam para a terra de Israel e se tornariam uma só nação. Jeremias 30, 1 a 3, 31, de 2 a 9 e o 33, verso 7. Ok? Então, se tornariam uma só nação. Aí tem gente que fala assim, mas isso aí foi para aquele tempo que eles saíram da Babilônia e voltaram. Sim, mas a história se repete. Vocês sabem disso. E hoje nós estamos com o quê? Nós estamos com o povo de Israel basicamente exilados no mundo inteiro, dispersos em todo o mundo. E o Criador, ele promete que vai o quê? Arrebanhar o seu povo novamente. Ele promete. E aqui ele está prometendo que não haverá mais 2 reinos, mas um só, sob o comando de Davi, que é o rei Messias. Ezequiel 37 traz 2 maravilhosas profecias de restauração que se complementam. A dos ossos secos e a dos 2 bastões. O Eterno vai provar que é Deus, que é um Deus que não apenas restaura vidas, está no versículo 1, de 1 a 14, mas também ele é um Deus que restaura união, certo? Porque já foram unidos, voltarão a ser. Versículos de 15 a 28. Assim, a animadora mensagem que essas 2 profecias dão é: a vida pode ser recuperada, a união também. Ok? Pois a união desses 2 povos forma a casa de Israel. Ok? Isso é profecia. O que Donald Trump está fazendo é o mesmo que estar uma voz clamando no deserto e endireitando os caminhos para o Criador. Ok? Isso significa que o quê? Deserto é lugar de sabedoria. E Donald Trump usando de sabedoria, não é inteligência. A sabedoria é muito superior à inteligência. Existem pessoas analfabetas, mas sábias. E existem pessoas com milhões de informações e não têm sabedoria alguma. Então, o caso de Donald Trump, ele está agindo com sabedoria e com certeza, para agir com essa sabedoria,
ele está sendo guiado pelo Criador. Ele prepara um caminho para que a paz verdadeira venha. E vai chegar um momento em que essa paz vai chegar. Mas ela vai ser estabelecida pelo próprio Criador e está aqui, no livro de Ezequiel. E o mais importante que nós temos que saber, essa iniciativa de Donald Trump, infelizmente, vai gerar mais conflito, mais agitação. Por quê? O povo palestino é um povo pacato e não quer violência. Mas o povo palestino é acuado pelo terrorismo. O terrorismo que é financiado infelizmente, né? Pelo Irã. Infelizmente, que é reconhecidamente como o maior financiador de terrorismo no mundo todo. Os persas sempre foram, né, contra. Então, veja bem, o que vai acontecer? Vai haver uma reação violenta porque eles já falaram que não aceitarão nenhum acordo de paz. Mas o povo palestino quer. São 50 bilhões de dólares que serão investidos ali na Palestina. Isso vai gerar muito emprego e desenvolvimento para a Palestina. Vai vir mais dinheiro, porque vai ser incentivado mais empresas a ir para lá. A Palestina vai crescer. Israel quer ajudar a Palestina a crescer. Quem impede a união dos povos ali são os grupos extremistas, os terroristas, bandidos que querem apenas destruição, desunião, maldade. Árabes e judeus podem viver juntos. Tanto que você vê que lá dentro de Tel Aviv mesmo, o resto de Israel, árabes e judeus estudam junto, muitas vezes moram no mesmo bairro, estão ali comercializando junto. Fora, no Brasil, em outros lugares do mundo, não há problema algum. Existe apenas um foco. Os terroristas não querem paz com ninguém. É como o traficante aqui. Ele não quer deixar de ser traficante, porque ele ganha muito. O terrorista também não quer saber de trabalhar e ajudar uma nação a crescer. Ele quer explorar. Pois está aí a prova então de que Deus estabelecerá sim a paz ali, e será uma paz que pouca gente imagina. Muita gente acha, não, para fazer isso, fazer aquilo, vai ter muita guerra. Não vai ter nada, está aí. Apenas pelo poder do Criador vão se unir e se tornar um só povo, governado por um só rei. Shalom para todos, que o Eterno abençoe. E vamos aguardar, porque estamos nesses dias. Estamos chegando nesse ponto. Prepara o teu coração, prepara a tua vida. Te prepara, que um momento crucial se aproxima. Eu não posso dizer que amanhã, depois, daqui a um ano, mas sei que está próximo. Então, vamos abrir nosso coração e deixar a palavra do Criador fazer parte de nós. Estudar a Escritura para nos preparar cada vez mais. Shalom, forte abraço para todos, até o próximo vídeo.